o jogo da imitação e a matemática por trás desse filme. Olá, muito prazer, meu nome é Gabriele Dors, sou atriz, produtora cultural, trabalho com audiovisual há bastante tempo e especialmente hoje vou citar que eu também sou formada em matemática. Plot twist. Por este motivo, hoje eu resolvi falar sobre a matemática por trás deste filme maravilhoso que é O Jogo da Imitação, que afinal de contas foi uma das minhas inspirações para o meu TCC na matemática. Em 2024, esse filme vai completar 10 anos do seu lançamento. Ele foi vencedor do Oscar de melhor roteiro adaptado e é realmente um filme maravilhoso e que conta uma história incrível de um cara muito foda chamado Alan Turing. O filme é dirigido por Martin Tilden e basicamente mostra o processo mais do ponto de vista do Alan Turing e um pouquinho mais da sua história, mas do processo de decifração da máquina Enigma. E para quem não sabe, por trás dessa história tem muita matemática, mas muita matemática mesmo. Eu sei porque eu estudei, eu fiz o meu TCC com base nisso. Então, a partir de agora, eu vou mostrar alguns dos aspectos matemáticos deste filme. O filme se passa durante a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu de 1939 até 1945, mas essa tal de máquina Enigma, na verdade, já estava sendo idealizada por Arthur Scherbius em 1918. Só que aí ela foi remodelada, ela sofreu algumas melhorias e começou a ser usada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Mas o que é esta máquina Enigma? Essa máquina Enigma nada mais era do que um dispositivo, como se fosse uma máquina de escrever, utilizado para enviar mensagens codificadas entre os nazistas. Então vejam bem, qualquer pessoa, quando eu digo qualquer pessoa mesmo, inclusive os aliados, poderiam interceptar essas mensagens e ler estas mensagens. Só que aí que tá o pulo do gato. Estas mensagens estavam criptografadas. Então, quem tivesse acesso a elas até poderia ver, né, o que estava escrito e tal, mas não ia entender bulufas. Então, os nazistas, eles enviavam alertas de lançamento, localização dos submarinos, tudo isso eles enviavam via rádio, mensagens que podiam ser facilmente interceptadas, mas que eram praticamente impossíveis de serem decifradas. A única forma de decifrar essas mensagens era obtendo a chave para decifrar aquela mensagem. E aí é que entra o nosso grande e maravilhoso Alan Turing, que foi contratado na época para montar uma equipe para decifrar essa máquina Enigma, para tentar quebrar, como a gente chama, é um termo que a gente utiliza na criptografia, para quebrar a máquina Enigma. Eles então se instalaram em um local, uma base militar chamada Bletchley Park, onde eles ficariam por anos a fio nesse processo de decifração da máquina Enigma. Antes da gente falar dela especificamente, a gente precisa falar um pouquinho da criptografia. Ela é utilizada para esconder o verdadeiro conteúdo de uma informação, de uma mensagem. E ela já é utilizada, gente, há muito tempo. Embora a gente receba ali as mensagens no WhatsApp, essas mensagens estão criptografadas e parará, parará, parará. Isso aqui, gente, ó, há muito tempo atrás já se utilizava. Só que, obviamente, de uma forma muito mais simples. Então, no momento que você tem uma mensagem criptografada e você não tem a chave para decifrar esta mensagem, você precisa fazer um processo de criptoanálise. Essa junção entre a criptografia e a criptoanálise formam o que nós chamamos de criptologia. Um dos primeiros exemplos que se tem conhecimento de criptografia é o cital espartano, que nada mais era do que uma tira de couro que era enrolada em um bastão de uma largura determinada e específica. Então você enrolava aquele tecido e escrevia a mensagem. Aí depois desenrolava, esse tecido era enviado, geralmente com um conteúdo militar, e aí a pessoa lá do outro lado, o receptor, recebia aquela tira e tinha que enrolar a tira em um bastão com um diâmetro exatamente igual àquele em que a mensagem foi escrita. Assim ele conseguiria ler
finalmente a mensagem que foi enviada. Conforme foram passando os anos, foram se aperfeiçoando algumas coisas. Então, uma outra forma de se criptografar uma mensagem é, por exemplo, fazendo o deslocamento do alfabeto um determinado número de casas adiante. Por exemplo, se eu deslocar o alfabeto 3 casas adiante, então o meu A vai passar a valer D, o meu B vai passar a valer E assim por diante. Se eu fosse criptografar a palavra Cinegabe deslocando todo o alfabeto 3 casas para frente, então o resultado seria este aqui. Só que aqui cada letra é cifrada sempre da mesma forma. Então, o número de combinações possíveis acaba se reduzindo muito, ou seja, o processo de criptoanálise para decifrar esta mensagem sem ter a chave acaba se tornando um pouco fácil, e aí essa criptografia não se torna tão segura. Por este motivo, acabou surgindo também a cifra de Vigenère, que foi uma forma de não cifrar cada letra sempre da mesma forma. Ela é uma cifra polialfabética, que se utiliza de uma palavra-chave para cifrar as letras da mensagem. Vamos a este exemplo. Digamos que eu queira cifrar a palavra estudar com a palavra-chave amor. Então, na linha superior, eu vou encontrando as letras da palavra original. No caso, a primeira letra é a letra E. E eu vou interceptar com a letra da palavra-chave. A primeira letra da palavra-chave é A. Fazendo a intersecção das duas letras, eu chego nesta letra aqui como a minha letra cifrada. Da mesma forma com a letra S. Eu procuro a letra S lá na linha superior e intercepto com a letra M da palavra amor, que é a segunda letra, e quando eu intercepto eu encontro esta letra aqui, que vai ser a minha nova letra na mensagem cifrada. Neste processo, a gente utiliza o que chamamos na matemática de princípio da congruência. Mas este é um assunto que não precisamos abordar aqui neste momento. Vamos para a máquina Enigma. Bom, a máquina Enigma, ela se utilizava justamente da cifra de Vigenère. Mas como que ela fazia isso? Obviamente não era com essa tabela que eu mostrei antes, né? Porque tinha uma máquina que fazia isso. Ela parecia uma máquina de escrever antiga, a foto tá aqui. Com um teclado, um visor, um conjunto de 3 rotores e um painel de plugs elétricos que conectavam 2 letras. O operador da máquina aperta a letra no teclado correspondente à letra da mensagem original que ele quer enviar. E aí são enviados impulsos elétricos para os rotores que vão cifrar o texto, iluminando a letra cifrada no visor. Então eu aperto a letra no teclado e no visor automaticamente vai iluminar a letra cifrada. Cada rotor possui, obviamente, 26 letras do nosso alfabeto. Ao pressionar a tecla, eles mudam de posição e no final ainda tem os plugs que fazem a troca entre os pares de letras. Mas antes de começar a escrever a mensagem, o que acontecia? Eles recebiam um livro que era distribuído mensalmente com 30 posições diferentes para os rotores e para os plugs a cada dia. Então, a pessoa que ia enviar a mensagem fazia a configuração conforme o dia tal daquele mês que estava escrito no livro, escrevia a mensagem e enviava a mensagem cifrada via rádio para o receptor. O receptor, da mesma forma, configurava a máquina exatamente da forma que ela devia estar configurada naquele dia, escrevia a mensagem cifrada no teclado e no visor aparecia a mensagem decifrada. Parece um tanto quanto simples, mas aí que vem a dificuldade matemática da coisa. Os 3 rotores eram escolhidos dentre 5 disponíveis, dando 60 possibilidades de escolha só entre os rotores. Cada rotor tinha 26 possibilidades de posição inicial. Então, aquelas 60 possibilidades, temos mais aí 17.576 possibilidades de posição inicial para os 3 rotores. Cada rotor tinha um anel interno com mais 26 letras do alfabeto. Então, nos rotores com os seus anéis,
tínhamos ali mais 676 possibilidades de combinação. Só nisso, minha gente, multiplicando toda essa galera, já são mais de 700 milhões possibilidades de combinação. É combinação pra caralho! Só que aí, com o aperfeiçoamento da máquina Enigma, eles enfiaram aqueles plugs malditos, o que nos leva a não só 700 milhões de combinações, mas mais de 1 sextilhão de combinações possíveis. Ou seja, era humanamente impossível decifrar a máquina Enigma. E sendo humanamente impossível decifrar a máquina Enigma, Alan Turing resolveu conceber uma máquina para decifrar a outra máquina. Ele é foda pra caralho. E o filme também. E aí, minha gente, o Alan Turing fez essa máquina que ficou conhecida como Bombe. Era um negócio gigantesco de 2 metros de altura, 2 metros de largura, 1 metro de profundidade. Era uma coisa gigantesca. Essa máquina que ele criou conseguia decifrar a máquina Enigma em cerca de 1 hora. Ou seja, eles conseguiam finalmente saber o que os alemães estavam conversando entre si. O que levou a tomar decisões muito complicadas, porque se os alemães soubessem que eles tinham decifrado a máquina Enigma, eles iriam mudar o processo de criptografia. E aí todo o trabalho iria por água abaixo. Então, realmente, aquilo que acontece no filme, de certa medida aconteceu. Eles precisavam tomar decisões muito difíceis com relação às informações que eles recebiam, inclusive decisões que custavam a vida de muitas pessoas. Ficou também conhecido como um dos primeiros computadores. Ou seja, se você está me vendo aí pelo seu celular, pelo seu computador, saiba que um dos caras que possibilitou que isso fosse possível foi este cara chamado Alan Turing, que não bastasse ter feito tanto bem para a nossa humanidade, ele ainda sofreu pra caramba simplesmente pelo fato de ser homossexual. Sim, ele sofreu castração química, porque naquela época homossexualidade era considerado crime. O Jogo da Imitação, além de ser um baita filme, é uma baita aula de curiosidades matemáticas, história, humanidade e sensibilidade. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Hoje o vídeo foi um pouquinho diferente, mas eu acho super interessante trazer uma perspectiva também da minha outra área com relação a este filme que é tão importante para falar de uma história que tem tantas outras histórias nela. A gente sabe que tem muito filme sobre a Segunda Guerra Mundial e trazer essa perspectiva a respeito desses matemáticos que ajudaram, de certa forma, a diminuir o tempo de duração da Segunda Guerra, eu acho que é muito interessante. É um filme que eu gosto muito em diversos sentidos, não só pela matemática, mas porque ele tem um roteiro maravilhoso, ele tem atuações maravilhosas, então é um filme que vale a pena assistir e vale a pena depois pesquisar mais um pouquinho a respeito da matemática. Se eu fosse realmente falar tudo, eu teria que fazer um canal só para isso. Porque a criptografia, a gente sabe que é um conteúdo muito rico e que, obviamente, hoje evoluiu muito. Não é a mesma criptografia que foi utilizada lá na Segunda Guerra. Hoje já é outra criptografia. Semana que vem a gente tem mais vídeo no canal. Aproveita e já se inscreve aqui. Deixe seu like, é muito importante para mim. Compartilha com quem você acha que também vai gostar desse conteúdo. E é isso! Um beijo, um queijo e até o próximo Cinegabi.